E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Vamos descobrir o que nós temos nessa aula de hoje. Na nossa aula de matemática, nós vamos ver o seguinte objetivo de aula: compreender e resolver situações problema envolvendo cálculo de juros simples. Então, nós vamos mexer com juros simples nessa aula. Dá uma olhada comigo. Algumas perguntinhas para a gente começar. Você já percebeu que o juros simples equivale a uma porcentagem do capital? Que porcentagem é essa? Como esse fato pode ser útil? Vamos descobrir. Para a gente poder descobrir, a gente precisa lembrar o que vem por trás do juros simples. O que a gente tem numa operação financeira? O capital. O que é o capital? Ou importância, ou principal, é o dinheiro. É o dinheiro que está aplicado. Tá? Então, o dinheiro é o capital. Tá? A taxa, que a gente indica pela letra I, é a porcentagem do capital que é acrescentado conforme o tempo vai passando. Tá? O tempo é o tempo de duração da aplicação. 1 ano, 2 anos, 6 meses, 2 meses. Tá? E o tempo a gente indica pela letra T. Os juros, que é indicado pela letra J, é o valor acrescido ao capital durante a operação. Então, o valorzinho que é acrescentado no capital conforme o tempo vai passando, a gente chama de juro. Tá? E o montante é o capital somado aos juros. Tá? Então, essas informações elas são muito importantes. Tá? Então, fique ligado com as letrinhas, o significado das letrinhas, o significado dos nomes, né, para a gente poder trabalhar os exercícios. Como que eu calculo juros simples? Usando essa fórmula aqui, ó. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. A taxa e o tempo elas devem estar na mesma unidade. Então, se você está falando de taxa anual, o teu tempo tem que estar em anos. Se a taxa é mensal, o tempo tem que estar em meses e assim por diante. Tudo bem? Outra coisa, nós utilizamos a taxa de juros na forma decimal ou fracionária. Então, eu tenho que transformar a porcentagem em fração ou em número decimal. Ok? Então, tá ali. 2% é 2 sobre 100, que é igual a 0,02. Beleza? Vamos em frente, então. Primeiro exercício para você. Quanto renderá de juros a quantia de R$ 1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês? Pense nas letrinhas. Quem é o juro, quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo. Faça a conta usando a fórmula e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, gente, nós vamos resolver esse exercício agora. Primeira coisa, destacando as informações. Então, olha lá. Quanto renderá de juros? Os juros eu quero saber, certo? A quantia de R$ 1.800. R$ 1.800 vai ser o quê? O capital, tudo bem? Aplicado durante 5 meses. 5 meses é o tempo. Com uma taxa de 2,3% ao mês. Então, isso aí é a taxa. Tá? Então, eu tenho a taxa, tenho o capital e tenho o tempo. Só preciso calcular os juros. Dá uma olhadinha. Então, tá ali as informações. Transformei 2,3% ao mês em número decimal. Então, vai ficar 0,023. Tá? Por quê? Porque para eu saber a porcentagem em número decimal, eu tenho que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ok? Vamos lá. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O capital é 1.800, vezes a taxa, que é 0,023, vezes o tempo, que é 5. Se você fizer essa conta bem certinho, o resultado vai dar 207. Tá? Então, o juro é 207. Tá? E se eu quiser saber o montante? O montante é o capital mais a taxa. Aliás, a taxa não, mais os juros. Então, vai ficar 1.800 mais 207, R$ 2.007 de montante, que é o capital mais os juros da aplicação. Ok? Agora eu tenho um segundo exercício para você. Esse exercício já é um pouquinho diferente, dá uma olhada. Um capital de R$ 4.000 rendeu em 3 meses juros de R$ 1.200. Qual foi a taxa de juros simples aplicada na operação? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Para a gente poder fazer a correção nesse exercício, vamos ler mais uma vez o enunciado. Então dá uma olhadinha na tela, o enunciado do exercício comigo. Um capital de R$4.000 rendeu em 3 meses juros de R$1.200. Qual foi a taxa de juros simples aplicada na operação? Pensa comigo então. Coloquei os dados aqui no quadro, ó. O capital é o C, R$4.000. O tempo é 3 meses, tá aqui. Os juros é R$1.200 e a taxa eu quero saber. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou usar a fórmula de juros. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O juro é 1.200. O capital é 4.000. A taxa eu quero saber, então vou chamar de I. Professor, posso colocar um X aqui no lugar? Pode. A letra é tua, você faz como quiser, tá? Então eu coloquei a letra mesmo da fórmula. E o tempo é de 3 meses. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. 4.000 vezes 3 dá quanto? Dá 12.000. Professor, eu tenho um pouco de dificuldade quando o termo com a letra está do outro lado, porque eu me perco. Então veja, desse lado eu tenho um número, sinal de igual, e tenho um número com a letra. Eu vou trocar tudo de lado. Quando eu trocar todo mundo de lado, eu não preciso mexer no sinal, então vai ficar assim, ó. 12.000 I é igual a 1.200. O 12.000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 1.200, que vai ser dividido pelo 12.000. Corta esses zeros aqui. 12 dividido por 120 vai dar quanto? Não dá. Eu vou simplificar por 12. Vai ficar o quê? 12 dividido por 12 dá 1. E 120 dividido por 12 dá 10. E 1/10 é o quê? É a mesma coisa que 10 centésimos. Ó, multipliquei por 10, multipliquei por 10. Então a minha taxa vai dar quanto? Vai dar 10 centésimos, que é 10%. Então dá uma olhadinha aí no cálculo. Eu usei a fórmula de juros simples, fiz as substituições, achei a letrinha que eu estava procurando. Professor, precisava inverter os lados? Não, você podia fazer direto. Eu só fiz aqui para tirar ali a confusão, né? Que a gente costuma colocar a letra para o lado esquerdo, né? Para o primeiro membro. Então, para não ficar assim, para você não ficar confuso assistindo a aula, o professor inverteu aqui, certo? Eu dividi ali por 100 o numerador e o denominador, por isso eu cortei os zeros. Eu dividi tudo por 12 para chegar no 1/10. Multipliquei tudo por 10 para transformar no denominador 100. E 10 centésimos é 10%. Beleza? Então agora, nós vamos conferir na tela se nós acertamos o exercício. Será que a gente fez certinho? Dá uma conferida comigo. Então tá ali, ó. A minha taxa deu 0,1, que é igual a 10% ao mês. Como o meu tempo está em meses, então a minha taxa é de 10% ao mês. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer mais um exercício. Esse exercício saiu na prova do Saresp, que é uma prova de São Paulo, parecida com a nossa prova Paraná aqui no Paraná, certo? Então, olha só. Marcos fez um empréstimo de R$120 mil, que deveria ser pago com juros de 1% ao mês, sobre o valor emprestado a cada mês. Tá? Sabendo que pagou R$6 mil de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? A ideia é muito parecida com o exercício anterior. Eu tenho juros, agora eu quero saber o tempo. Então, pense um pouquinho, faça as contas com cuidado e a gente já volta com a resposta.
Voltamos com a correção desse exercício. Dá uma olhadinha comigo no enunciado, porque a gente precisa tirar os dados do problema para poder resolver. Aí nós vamos para o quadro para fazer a solução desse exercício, tá? Então, olha só. Marcos fez um empréstimo de R$120 mil, que deveria ser pago com juros de 1% ao mês, sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou R$6 mil de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Então, veja, uma coisa importante é o seguinte. Se você notar em outros enunciados, se fala taxa de juros simples. Aqui o exercício do Saresp, ele não falou isso, mas ele dá uma informação diferente, olha lá. 1% ao mês, sobre o valor emprestado a cada mês. Então é 1% desse valor a cada mês. Tá? Então é juros simples. Tá? Por isso a gente precisa entender o conceito de juros simples. Nós precisamos entender o conceito de juros simples. Então agora a gente vai resolver isso no quadro. Eu anotei as informações aqui. Então, ó, o capital é R$120 mil, a taxa é 1% e o tempo eu não sei e os juros é 6 mil. Fórmula de juros simples: juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros de R$6 mil. O capital é de 120 mil, cuidado com os zeros. A taxa é de 1% ao mês, 1% é quanto? 0,01. Porque é 1 sobre 100, né? Então, vezes 0,01 vezes o tempo. Bom, 120 vezes 0,01, o que você faz? É só você tirar esses dois zeros aqui para compensar essas casas decimais. Tá? Então, 120 mil vezes 0,01 é 1.200. Vezes quem? Vezes o tempo. Então, vai ficar 6 mil igual a 1.200 vezes tempo. Vou inverter aqui os lados para você não se confundir. 1.200 vezes t é igual a 6 mil. O que eu faço agora? Eu pego o 1.200 que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim. Tempo é igual a 6 mil dividido por 1.200. Então, se você fizer as continhas, 6 mil dividido por 1.200 dá 5. Então, o seu tempo vai ser 5 meses. Qual que é a resposta do problema? O Marcos pagou esse empréstimo em 5 meses. Tá? Por isso que ele pagou um juros de R$6 mil. Dá uma olhadinha na conta que o professor fez. Né? Ah, professor, eu não entendi direito essa coisa de você cortar os zeros aqui com a vírgula. Tudo bem, faz a continha, 1.200 vezes 0,01. Você vai ver que você vai chegar, aliás, 120 mil vezes 0,01. E você vai chegar no 1.200 igual eu cheguei. Tá bom? Agora, nós vamos olhar ali na tela se nós acertamos o exercício. Certo? Então, confere lá comigo o enunciado e a resolução do exercício. Então, tá ali as informações e o tempo eu quero calcular. Fazendo a substituição, o teu tempo vai ser de 5 meses. Tá? Aqui eu não fiz a inversão que eu fiz no quadro. Aqui eu mantive o t no lado direito e os números no lado esquerdo. Mas o resultado tem que ser o mesmo. Qual é o resultado? 5 meses. Beleza? Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula, nós tivemos várias resoluções de exercícios, de situações problema, envolvendo juros simples. Tá? Repare que neles todos nós usamos a fórmula, só que de maneiras diferentes. Tá? Então, a minha sugestão para você agora é o quê? Que você mantenha o seu caderno em ordem, que você refaça os exercícios, tá? Que você estude bastante. Um último recadinho. Nas operações financeiras, é normal a gente ver os juros compostos e não os juros simples. Tá? Então, não é tão comum a gente trabalhar com essa ideia de juros simples. Embora ela apareça muito em provas, em vestibulares, em Enem, né, Exame Nacional do Ensino Médio, mas nas situações reais do dia a dia, se usa um outro regime de juros. Tá bom? Mas é importante você ter o conhecimento, o conceito de juros simples para você entender o que vem pela frente. Tá bom? E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!